Olá, boa tarde, pessoal. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre a graça de Deus, né? Como viver a graça de Deus, como usufruir da graça do Senhor. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11 o seguinte, né? Esse texto é muito conhecido. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então Deus está deixando muito claro nessa passagem que ele tem bons pensamentos para nós. Ou seja, Deus ele tem planos para as nossas vidas, propósitos, caminhos que o Senhor deseja que a gente trilhe, para que a gente viva a vontade dele. E em cada estrada por onde a gente passa, por cada caminho, existe um processo do Senhor para as nossas vidas. E um processo muito importante é nós entendermos que tudo é pela graça, não é por mérito nosso. E muitas vezes nós deixamos, a gente não consegue na realidade, deixamos não, mas nós não conseguimos viver o profundo de um amor tão grande de Deus, porque nós não nos fundamentamos nas ferramentas bíblicas, ou seja, nas palavras do Senhor, mas o nosso mérito. Poxa, eu não fui boazinha hoje, eu não me comportei hoje, então eu não vou orar, porque Deus não me ama hoje. Ontem eu me comportei melhor, hoje eu não me comportei bem. Eu não sei, mas a nossa vida com Deus, infelizmente, ela não é algo pleno, ela é algo assim, uma roda gigante. Um dia nós estamos lá em cima, no outro estamos aqui embaixo, nas nossas emoções, na nossa fé e na nossa confiança com Deus. A nossa segurança, ao invés de estar fundamentada na graça, nós fundamentamos nas nossas próprias obras. Hoje eu fui boazinha, então eu vou orar, porque eu tenho segurança de me achegar a Deus e falar para Deus o que eu preciso, porque hoje eu me comportei bem. Ah, essa semana eu me comportei mal. Poxa vida, Deus está triste comigo, eu não posso orar. Ou eu não posso levar a Deus aquilo que está me causando essa dor, ou não vou levar a Deus essa causa porque eu não me comportei bem. Não existe nada no mundo que a gente faça, que a gente pense, que possa aumentar o amor de Deus ou diminuir o amor de Deus. Então, se eu ajudei pessoas, se eu compartilhei o amor de Deus, Ele não vai me amar mais por isso. Poxa, se eu estava na rua e fui mal educada com alguém, se eu falei uma coisa absurda para uma pessoa, se eu roubei alguém, se eu dei falso testemunho de alguém, isso não vai fazer com que Deus me ame menos. O que acontece é que o pecado, ele sim entristece o coração de Deus. Deus abomina o pecado. Então, diante de um pecado, eu preciso buscar o arrependimento, pedir perdão a Deus, né? Buscar o arrependimento, entender que o que eu fiz está errado, não agrada o coração de Deus, orar, pedir perdão a Deus, para que o nosso relacionamento novamente ele seja restaurado. Só que não devo me fundamentar em mim, mas me fundamentar em Deus. E o que a palavra diz? Em Efésios, capítulo 2, verso 8 é o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, que nós possamos fundamentar a nossa vida com Deus por quem Deus é, a pessoa de Deus. E Deus, Ele é amor. E Ele é um amor constante. O amor de Deus não oscila, não aumenta e não diminui. Não existe em Deus variação de mudança. Então, mesmo que eu peque, mesmo que eu não me comportei, eu posso me achegar a Deus, porque é sobre quem Deus é, não sobre quem eu sou.
O que eu preciso é ler a palavra e crer nela, acreditar na palavra. Então, se eu peco, eu vou fazer aquilo que é correto, eu vou me arrepender, eu vou buscar a ajuda de Deus, eu vou buscar em oração, eu vou buscar em jejuns, mas eu vou me arrepender e eu vou pedir perdão, mas me fundamentando na graça. Graça é favor imerecido, é amor imerecido. E Deus, o que ele diz? Que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Então não deixe o seu relacionamento com Deus ter rachaduras que não precisa ter. Porque a gente olha para nós e, poxa, eu não mereço. Mas se for por mérito, estamos perdidos, porque não existe nada, absolutamente nada, que nós possamos fazer ou realizar que faça com que a gente mereça algo de Deus. Deus é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus único e verdadeiro. Nós somos meras criaturas, mas que Deus ama. Então a gente precisa ter isso em mente. É pela graça. Então não me importa o que a gente fez ou falou ou pensou ou desejou. Deus continua nos amando. Às vezes a gente até é sobre um sonho. Poxa, quem sou eu para viver isso? Não é só sobre o pecado, é sobre tudo, sobre os nossos sonhos, desejos, anseios, realizações que o Senhor colocou nos nossos corações, é sobre Ele. Então não pense também, poxa, esse sonho não vai se realizar, porque quem sou eu para ocupar esse cargo numa empresa tão alta, tão grande, assim, de nome, né? É sobre Jesus. E antes do mundo nascer, existir, na verdade, o Senhor já existia. O nome do Senhor está sobre todo o nome. Então, não menospreze quem você é e não se fundamente na sua obra, mas se fundamente na graça. Pequei? Vou pedir perdão porque o amor do Senhor não diminuiu. E não é sobre a minha obra que aumenta o amor de Deus. Por quê? Porque Deus me ama por vontade própria. Sabe, Deus nos escolheu e Deus nos ama simplesmente porque Ele resolveu nos amar, Ele quis nos amar. Ele sonhou conosco e nos fez. O Senhor não nos achou em nenhuma esquina. Ele sonhou conosco. Sabe, o Senhor não fez assim, ó, deixa eu ver quem eu vou escolher hoje. Porque desde o ventre da nossa mãe, nós já éramos escolhidos por Deus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Senhor, em Efésios capítulo 1, o Senhor já havia nos escolhido para sermos dele, santos e irrepreensíveis. Então, fundamente sua vida em Deus. Não deixe de orar, não deixe de acreditar nos sonhos que Deus colocou no seu coração, porque não é sobre nós, é sobre quem Ele é. Amém?